Os Três Chirus, 57 anos de história. Obra de autoria de Bruno Neyer. Narração, Carlos Neyer. Dedicatória. Em memória dos meus pais, Roberto Ernesto Neyer e Danila Neyer, que me deram a vida acompanhada das devidas lições. A minha esposa, Maria das Graças Neyer, Gracinha, pelo incentivo diário e compreensão com minha carreira de músico. Dedico este livro aos colegas músicos que, com seus talentos, me fizeram parceria na trajetória de Os Três Chirus. Meu irmão Elmo Neyer, Alcides dos Santos, Jader Moreci Teixeira, o Leonardo, Jorge Fagundes, José Hélio Soares, o Pipoca da bateria, o Leuri da Rocha, o Juliano Trindade, o Bonitinho, Ivan de Melo, Clair Damin, Pedrinho Klein, Jorge Farias, Doroti da Rosa, Glauber Duarte, Jair da Silva, o Jabá, João Nunes Soares, Ademar Garcia, o Lila, João Lemos, o Revair dos Santos, o Reva, e Klaus Neyer, meu filho. Apresentação da obra. Por vezes, temos dificuldade de encontrar quem nos ouça, mesmo sabendo que temos coisas boas para contar. Assim também ocorre com valorosos intérpretes, cantores, instrumentistas, atores e tantos outros, que ficam vagando no mundo do anonimato por falta de plateia. Aí eu penso no escritor. Que missão difícil é a tarefa de despertar o interesse do leitor a ponto dele sair de casa e ir a uma livraria e comprar seu livro. Pois, foi pensando nisso que só agora, com 79 anos, é que finalmente decidi escrever esse livro. Mesmo tendo mais de 1000 composições musicais gravadas, está longe, muito longe, qualquer pretensão de minha parte em ser escritor. Mas, como tudo tem sua primeira vez, vamos lá. Todo homem tem sua história, e cada história é outra história, penso, que a minha é interessante. São 57 anos de atividades acompanhando a mesmice de algumas coisas e a evolução de outras. Trago relatos de episódios pitorescos, engraçados e trágicos, mas, ao mesmo tempo, autênticos e verdadeiros. Sou o principal personagem deste livro. Os demais são pessoas com as quais convivi. A grande maioria deles ainda está viva e podem servir de testemunhas da minha trajetória de pequeno agricultor aos palcos da cultura musical teuto-riograndense. Capítulo 1. Minha origem. Meu avô, Roberto Neyer, veio da Alemanha. Chegou ao Brasil com sua família e instalou-se na linha Caxambu, em Neu-Württemberg, que mais tarde passou a se chamar Pindorama, distrito de Cruz Alta, que posteriormente tornou-se o município de Panambi. Meu pai, Roberto Ernesto Neyer, tinha 11 anos na época, falava e escrevia o alemão clássico, que aprendera na escola em Skondorf, na Alemanha, onde foi alfabetizado. Também falava os dialetos Ungarisch e Schwäbisch. Minha mãe, Danila Schiffer, nasceu na linha Assis Brasil, em Panambi. Já pertencia à terceira geração de imigrantes alemães.
Somos 5 irmãos, pela ordem de nascimento: Írica, Lone, Bruno, Elmo e Marley. Eu nasci no dia 4 de fevereiro de 1942, na linha Caxambu, em Panambi, que na época ainda pertencia à Cruz Alta. Criamos-nos trabalhando na roça. Éramos pequenos agricultores. O dom da música é de família. O pai tocava bandoneon e violino. No tronco materno também havia muitos músicos, como Oscar Scheffer, fundador e maestro das primeiras bandas existentes em Panambi. Lá em casa, durante nossa adolescência, todos cantavam e tocavam algum instrumento. Era comum, quando eu e meu irmão estávamos cantando na sala, ouvir de repente o grito da mãe, que vinha lá da cozinha. "Um de vocês saiu da verga!" Ela queria dizer que um de nós dois tinha desafinado. Capítulo 2. O início dos irmãos Neir. Nossa família era bem estruturada. Existiam regras claras. Uma delas era de que criança não fuma, não bebe e não joga por dinheiro. Mas eis que, num dia de chuva, a gurizada se ajuntou na bodega do Medon, a 300 metros lá de casa. A certa altura, iniciou-se uma jogatina em cima de um tambor de querosene. Meu irmão Elmo entrou no jogo. Era jogo de 9. Ele abriu o batedor. Ganhou uma parada de 24 contos de réis, que na época era muito dinheiro. Na mesma hora abandonamos o jogo e fomos correndo para casa mostrar aquela dinheirama toda para o pai. Não conseguimos nem contar o fato direito e já o pau comeu. Entramos no laço. Em seguida, o pai foi lá na bodega tirar a história limpo. Depois de ter apanhado e entregado o dinheiro, argumentamos que somente tínhamos ido jogar porque, nos dias de chuva, não tínhamos o que fazer. Já havíamos feito a despalha do milho, desfiado a palha para os colchões, socado canjica, tratado os animais, limpado o chiqueiro e concluído os demais afazeres. Nesta oportunidade, a mãe olhou para o pai e falou: "Por que a gente não compra uns instrumentos para os guris se entreterem nos dias de chuva?" Um silêncio momentâneo tomou conta da sala. Mas em nossas cabeças, na minha e do meu irmão, essas palavras soaram como um toque de clarim, anunciando um mundo só de alegria. Nossos olhos estavam fixos em nosso pai, aguardando a resposta. Levemente, ele balançou a cabeça de forma positiva. Então, com o dinheiro que meu irmão ganhara no jogo, fomos a Ijuí comprar uma viola e um violão. Lembro que ambos eram da marca Giannini. Em Panambi, na loja Stucker, adquirimos um par de botas, bombacha e lenço para cada um. Para o traje ficar completo, faltavam ainda as camisas. Estas foram feitas por minha mãe com um tecido comprado na linha Ocearu, no armazém de Ville Dietrich. Assim começou nossa trajetória musical. Nossos pais, percebendo que tínhamos vocação para a música, no Natal seguinte me deram uma gaita toda skinny, 80 baixos. A partir daí, eu e o Elmo quebramos o silêncio que existia na linha Caxambu. Capítulo 3.
as primeiras apresentações dos irmãos Neyer. Começamos a ensaiar a dupla Irmãos Neyer, com músicas de Tonico e Tinoco, Pedro Bento e Zé da Estrada, Silveira e Barrinha e algumas de nossa autoria. Na época, ainda não existia gravador, o que dificultava a obtenção das letras. Mas, como tínhamos bom ouvido, aprendíamos com facilidade os versos das melodias. Para aprender a letra das músicas, o Elmo, eu e nossa irmã Lone, sentávamos em volta do rádio, ainda à bateria, com caneta e papel a postos, aguardando que a música desejada tocasse. Quando rodava a música, o Elmo copiava a primeira frase, a Lone a segunda e eu a terceira, e assim fazíamos de forma sucessiva. Música anotada, instrumentos a postos, traje no corpo, iniciávamos os ensaios para futuras apresentações. Cantávamos em festas, casamentos, serenatas, nas noites de Santos Reis, entre outras. Na Rádio Repórter de Ijuí, Wilson Mânica, atualmente já falecido, deu-nos a primeira oportunidade diante de um microfone. Nós o procuramos pedindo apoio. A partir daí, Mânica tornou-se um incentivador e amigo. Naquele momento, jamais imaginaria que, 57 anos depois, nós nos tornaríamos colegas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde ocupei ao lado de Mânica uma cadeira entre 1996 e 1998. Já o poeta e radialista Rubens Dário Soares, também já falecido, nos oportunizou algumas apresentações na Rádio Cruz Alta, de Cruz Alta. Muitos anos depois, chegamos a gravar uma letra de sua autoria. Nossa vontade era fazer carreira, ir para a capital, mas nosso pai não deixava. Na verdade, éramos muito jovens. O Elmo tinha apenas 14 anos e eu 16. O pai sempre dizia: primeiro, vocês aprendam a trabalhar, para depois tentar a música. Vale lembrar que naquele tempo, músico ainda era considerado vagabundo. Capítulo 4. Nossa mudança para a capital. Em 1959, o Elmo adoeceu e teve que se tratar em Porto Alegre. Nesse período, permaneci em Panambi, tocando gaita num conjunto de baile que tínhamos formado. O Elmo, depois de ter se curado, arrumou um emprego numa banca do mercado público na capital. Quando chegou a época dele ir servir ao exército, consegui convencer meus pais a me deixarem ir para Porto Alegre. Assumiria o lugar do Elmo no mercado público, onde só fui aceito porque falava alemão. Quando me mudei para a capital, minhas coisas vieram numa mala novinha, em tom de verde, que o pai tinha comprado para mim. Peguei carona num caminhão de carga, de propriedade, dirigido por Eloy Wendland, que, coincidência ou não, 30 anos depois, quando já formávamos os Trechirus, nos contratou por 2 vezes para apresentações na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia. Bem, mas voltando à mudança, lembro que coloquei minha mala sobre a carga e a amarrei com uma corda. Uma bolsa escondida dentro da calça levava 15.000 cruzeiros que meu pai me dera. Andamos por uma estrada de chão com muita poeira até chegar à cidade de Ibirubá, onde paramos num posto de gasolina para abastecer e beber água. Foi quando tive a ideia de conferir se estava tudo bem com minha mala. Foi horrível. Tínhamos perdido a mala. Fiquei apavorado, caminhando em volta do caminhão. Minutos depois, entre a poeira vermelha da estrada, apontou um Galaxy que vinha em direção ao posto, nos tapando de poeira. Baixado o pó, após alguns instantes, olhei o Galaxy e vi minha mala dentro do carro e soltei um grito.
Minha mala! Ela estava ali, empoeirada, com a alça arrebentada, mas a havia recuperado. E foi somente aí que constatei que ela era de papelão. Esse susto me fez entender que quando se está fora de casa, a gente se expõe e está sujeito a todo tipo de surpresas. Em Porto Alegre, começamos a ensaiar novamente, munidos de uma carta de recomendação do delegado de polícia de Panambi, o Dr. P.G. de Castro, que muito nos incentivava. Fomos procurar o folclorista Paixão Cortes, de quem ele era compadre. Paixão Cortes nos apresentou em seu programa Festança na Querência, na Rádio Gaúcha, que ficava bem no centro da capital, no edifício União, em plena Borges de Medeiros. Após o programa, junto com seu parceiro de apresentação Dimas Costas, Paixão Cortes demonstrou ter gostado da gente e veio com uma recomendação. É isso aí, rapaziada, voltem aqui de vez em quando. Só procurem corrigir o ere de vocês. Capítulo 5. Alegria na Fazenda. Nos primeiros tempos na capital, com o nome de Irmãos Neyer, nos apresentávamos na extinta Rádio Porto Alegre, no programa Galpão da Tia Dininha. Ainda na mesma emissora, participávamos com frequência do programa Galpão do Gaúcho Borges. Na Rádio Farroupilha, participávamos do programa Grande Rodeio Coringa, apresentado por Darcy Fagundes e Luiz Menezes. Esse, em especial, bem como seus apresentadores, foram fundamentais no êxito do grupo Os Trecheiros. Apresentamos-nos muitas vezes na extinta Rádio Triunfo, também na Rádio Real de Canoas e na extinta Rádio Metrópole, onde conseguimos ter nosso próprio programa chamado Alegria na Fazenda com os Irmãos Neyer. O programa ia no ar diariamente, das 19 às 19h30, ao vivo. Nos tornamos campeões de correspondência entre os vários programas da rádio. E foi lá que nasceu nossa primeira esperança de realizar o sonho de gravar um disco. Ali fizemos amizade com uma dupla de São Paulo, Bia e Biazinho, que estava fazendo divulgação de seu disco. Eles eram famosos em todo o Brasil. O Bia tinha vindo da dupla Palmeira e Bia e fazia um sucesso na época com as músicas Boneca Cobiçada, Disco Voador, Decisão Cruel e outras, incentivando-nos a gravar como dupla gaúcha em São Paulo. Quando eu consegui tirar férias no meu serviço, armado de muita coragem, fomos dar os costados na capital paulista. Para quem se criou na linha Caxambu, essa foi uma grande aventura. Por lá, fizemos um teste com o diretor artístico da gravadora RGE, ninguém menos que o grande sanfoneiro Mário Zan, autor e intérprete de grandes sucessos como Quarto Centenário, Xalana, entre tantos outros. Confesso que a perna tremeu, mas fomos aprovados no teste e conseguimos gravar nosso primeiro disco 78 rotações, com 2 músicas. O trabalho teve a produção de Nonô Basílio. As músicas foram escolhidas pelo próprio Mário Zan. Gaúcho Divertido, letra que fiz em parceria com Nascimento Passos, a quem dei essa parceria por ter gostado da música e ser pessoa influente no meio artístico, e Sou Rio-Grandense, de autoria de Milton Borges da Silva, que provavelmente tenha sido o melhor amigo que tive na minha vida. Só Deus conseguiu nos separar, chamando-o antes de mim. Foram as escolhidas. Capítulo 6. Artista não precisa de emprego. Depois do trabalho de estúdio para o disco estar pronto, voltamos para Porto Alegre. E minhas férias do trabalho já estavam acabando.
Na euforia de ter gravado o disco e pensando agora ser artista e ganhar muito dinheiro fazendo shows, resolvi dispensar o meu emprego de balconista da Banca 34, do mercado público, de propriedade de Albino Blaut. Que burrada! No passar dos dias, o dinheiro foi acabando e o disco não chegava. E quando chegou, não fez sucesso. Entre outras coisas, nos faltou experiência para divulgá-lo. Começou então a fase mais crítica da minha vida e da vida do meu irmão. Foi horrível. Não conseguíamos emprego de jeito nenhum. Nossa tia Elga, já falecida, saía conosco quase que diariamente, cedinho da manhã, percorrer as firmas da capital na procura do serviço. Chegou a ponto de eu vender minha gaita para poder comer e me locomover em busca de alguma coisa. Com a venda da gaita, senti estar vendendo junto meu sonho de criança, a de tornar-me um artista. Sem ela, minhas canções não possuíam a melodia. Eram apenas letras cantadas ao vento. Esses meses de desconforto foram para nós como uma prova do que teríamos que passar. Lembro muito bem que mesmo sem serviço e sem dinheiro, em nenhum momento pensei em desistir e voltar para a colônia. Durante aqueles dias difíceis foram de suma importância as amizades que até ali já tínhamos conquistado, pois fazíamos um rodízio. Um dia almoçava na casa do Milton e da Almerinda, no outro da casa da tia Dininha e do Leleco, ou na do tio Edgar e da tia Elga, ou ainda, entre outros, na dos amigos Elzo Pérez e da dona Helena, e assim seguíamos. Certo dia, o Elmo conseguiu um serviço no Ibope. Ia de casa em casa a pé, perguntando qual rádio estavam ouvindo. De tanto caminhar, os sapatos dele criaram furos na sola, que dava para enfiar 2 dedos. Para não machucar os pés, a gente forrava a sola com papelão. Até que um dia, mesmo tendo o pé menor que o meu, ele teve que passar a usar os meus sapatos. Capítulo 7. Saudades de Panambi. Naqueles tempos, passei 3 anos sem voltar para Panambi, porque a situação não permitia, e talvez por um pouco de orgulho ou vergonha. Continuava usando praticamente as mesmas roupas com as quais cheguei a Porto Alegre. E também porque nunca me passou pela cabeça de mandar pedir algum dinheiro aos meus pais. Confesso que chorei algumas vezes de saudades de casa, pois até ali nunca tinha me afastado tanto tempo da família. Por mais que estivesse passando por todas essas dificuldades, nunca pensei em desistir da carreira. Queria ser músico, artista, e hoje posso dizer, foi essa vontade que me manteve em pé. Como tudo tem seu tempo, certo dia, consegui um serviço na Feira Livre. Era uma banca móvel sobre um caminhão. A gente montava a banca antes de raiar o sol e todo dia numa rua diferente, num local pré-estabelecido. Na época, não existia supermercado. E à tarde, voltávamos para o depósito da firma, onde o caminhão era reabastecido para sair na próxima madrugada. Foi nesse serviço que aprendi a coquear saco, carregar saco de 60 quilos na cabeça. Eram jamantas e jamantas com arroz, feijão, açúcar e outros produtos. A firma tinha, se bem me lembro, 8 caminhões na feira. Meus patrões, Casemiro Mesomo e Francisco Mesomo, eram pessoas muito especiais. Eu também gostava muito do Antoninho.
capataz que cuidava do caminhão em que eu trabalhava. Todos se tornaram meus amigos e meus fãs, pois quando dava uma folguinha, eu cantava com a turma lá no depósito, acompanhado de um violão velho que tinha por lá, sem minha gaita, que eu tinha vendido. Capítulo 8. Da miséria para a fartura. Mesmo durante esse período de miséria pelo qual passamos, tanto Elmo quanto eu nunca deixamos de perseguir o nosso ideal, procurando nos apresentar em emissoras de rádio, circos, festas, enfim, em tudo que pudéssemos mostrar nossa música. Passado algum tempo, consegui uma gaita emprestada com minha prima Noeli, hoje minha comadre. Também participei de uma banda de baile encabeçada por Reynold Lindt. Mas, como não há mal que dure para sempre, graças a Deus, quando menos esperei, chegou a minha vez e o meu dia. Fui procurado lá no depósito da feira onde trabalhava por um músico famoso e consagrado na época, Oswaldinho, ex-integrante da dupla Oswaldinho e Zé Bernardes, que atuou na Rádio Gaúcha e já tinha vários discos gravados. Oswaldinho atuava com seu novo parceiro, Alcides dos Santos, na mais famosa churrascaria de Porto Alegre, a Taberna Gaúcha. E veio me contratar para substituí-lo por uma noite. Pediu-me para que eu atuasse com seu parceiro Alcides, enquanto ele iria tocar um baile. E para não ter que dividir o cachê, que era de 100 mil cruzeiros, muito maior que o da churrascaria, ele contratou também um violonista para tocar o baile com ele. Para esclarecer melhor, pagou 5 mil para mim substituí-lo na churrascaria e mais 5 mil para o outro violonista acompanhá-lo no baile. Como o valor do baile era 100 mil, lhe sobraram 90 mil reais. Caso tocasse no baile com o parceiro Alcides, teria que dividir os 100 mil. Oswaldinho foi muito esperto, mas com a esperteza dele eu também fui beneficiado. Eu recebia 11.200 reais por mês trabalhando na feira e fui tocar na churrascaria durante algumas horas por 5 mil, ainda com direito a janta, das boas, com bebida, sobremesa e cafezinho. Foi uma loucura. Como eu já tinha devolvido a gaita da minha prima, Francisco Mesomo, um dos meus patrões, emprestou-me uma que acabei comprando dele. Com ela gravei nosso primeiro LP. Naquela noite tiramos mais de 20 mil em gorjeta, que foi dividida entre mim e o Alcides. Depois da minha apresentação, Otto Klein, dono da churrascaria, me chamou para um canto e perguntou se eu não tinha parceiro para tocar na casa. Disse que gostaria de me contratar e pediu que na segunda-feira à tarde eu procurasse na churrascaria. Eu prometi que iria, mas não fui. Achei ser falta de ética tirar o serviço dos colegas. Após alguns dias, o Oswaldinho veio e convidou-me outra vez para substituí-lo na churrascaria. Lá fui eu tocar mais uma vez com o Alcides, com quem nunca tinha ensaiado, e que se mostrava irritado pelo fato do Oswaldinho estar trapaceando com ele. Foi mais uma noite de sucesso para mim. Como os fregueses, em sua maioria, eram turistas, e eu cantava em espanhol, inglês, alemão, ganhamos boas gorjetas mais uma vez. Só que, desta vez, não pude me esquivar de um encontro com o dono da churrascaria. Ele pediu meu endereço, dizendo que iria me procurar, já que eu não o tinha procurado da primeira vez, conforme havíamos combinado. Como eu morava junto com Elmo, numa peça de fundo, muito humilde, povoada de cupim, fiquei com vergonha de recebê-lo, pois se tratava de um homem culto, de fino trato. Para fazer ideia, falava 7 idiomas. Preferi ir ao seu encontro na segunda-feira. Com o argumento de que, de qualquer forma, iria dispensar o Oswaldinho e o Alcides, entramos em negociação.
Mas a essa altura, eu já tinha me tornado amigo de Alcides e lhe contado que seriam dispensados. Disse-lhe que eu tinha gostado dele. Por isso, propus ao Otto ficar tocando junto com Alcides até o Elmo dar baixa do quartel, o que aconteceu dali 3 meses, e assim acordamos. Fui contratado com carteira assinada, recebendo 50.000 cruzeiros por mês, com direito a janta, sobremesa e bebida. O churrasco que sobrava poderíamos levar para casa. Era realmente uma fartura, pensando no que havíamos passado até então. O salário mínimo que me pagavam na feira para levantar de madrugada e passar a tarde coqueando saco era de 11.000. Imaginem minha alegria, sem contar com as gordas gorjetas que ganhávamos. Ali naquela churrascaria começou minha estabilidade econômica. Mesmo assim, continuei trabalhando na feira. Já tinha sentido antes o gosto amargo de procurar emprego. Poderia não dar certo na churrascaria, então aguentei 3 meses nos 2 serviços. E aí comecei a me estressar, pois só dormia 3 horas por noite. Resolvi falar com Otto. Expliquei-me o meu drama de trabalhar em 2 serviços, dormindo pouco, e que isso estava influenciando na minha disposição artística. Na verdade, no fundo, minha intenção era ter certeza que ele estava satisfeito com minhas apresentações e, diante disso, teria estabilidade no meu emprego na churrascaria. Ele bateu no meu ombro e disse: "Enquanto a taberna gaúcha for minha, eu quero você tocando aqui." Fiquei aliviado e dispensei o serviço da feira. Meus ex-patrões da feira, Casemiro e Francisco Mesomo, iam jantar na churrascaria, talvez para me prestigiar, pois podia notar em seus olhos uma dose de orgulho e alegria por verem meu progresso. Capítulo 9. Como surgiram os Trechirus. Elmo, quando deu baixa no quartel, deveria substituir o Alcides e tocar comigo na taberna gaúcha. Aí surgiu um dilema. Mandar o Alcides embora, ele deixaria de ganhar seus 50.000 cruzeiros. Ele era pai de família e, além disso, já existia uma forte amizade entre nós. Decidimos, então, com o consentimento do proprietário da casa, dividir o ordenado em 3. Assim formamos um trio, que mais tarde foi batizado pelo padrinho que escolhemos, Paixão Cortes, de Os Trechirus. O batizado aconteceu no lançamento do trio, durante a apresentação no programa Festança da Querência, apresentado pelo próprio Paixão Cortes, junto com Dimas Costa, transmitido do auditório do Cine Baltimore, na Avenida Oswaldo Aranha, pela Rádio Gaúcha. Durante 2 anos, mais ou menos, Alcides dos Santos participou de Os Trechirus. Além de tocarmos na Taberna Gaúcha, também tocávamos bailes e fandangos em CTGs. Com sua saída do grupo por motivo de doença, Jader Moreci Teixeira, natural de Bagé, atendendo pelo nome artístico de Leonardo, veio substituí-lo. Leonardo, com vária experiência artística, inclusive maior que a minha ou do Elmo, nos foi indicado por Milton Borges. Ficamos atuando com Leonardo na Taberna Gaúcha durante 1 ano e meio, fechando 3 anos e meio na taberna.